Para a gente derivar funções que envolvem logaritmo ou ln, a gente vai usar uma fórmula específica de logaritmo. E nesse vídeo a gente vai resolver dois exercícios envolvendo essas funções. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Os dois exercícios que a gente vai resolver nesse vídeo são os exercícios 16 e 18 da seção 4.16 do livro de cálculo A da Diva e da Miriam. São dois exercícios que envolvem logaritmo. Então, temos um logaritmo na base 2 e um ln. E os dois estão compostos com outras funções. E aqui dentro pode ser qualquer função. Aqui a gente tem dois exemplos onde a gente tem funções polinomiais e aqui uma função racional. Mas pode ser qualquer tipo de função. E para a gente derivar essas duas funções, a gente vai precisar dessa regra de derivação, onde a gente tem um logaritmo de base A qualquer. Então, aqui vai ser base 2, e aqui a gente tem um ln, que a base é o E de Euler. A função U pode ser qualquer função, então quando a gente deriva esse logaritmo aqui, a gente vai ter U' dividido por U vezes o log na base A desse número E, que é o número de Euler. Então, a gente começa aqui pelo exercício 16 e primeiro a gente destaca quais são os elementos que a gente vai precisar. Então, a gente precisa saber quem que é esse A e quem é a função U. A função U é o que está aqui dentro do parênteses, então é 2x mais 4. O A, nesse caso, é 2, porque a gente tem um logaritmo de base 2, aqui já está destacado que é 2. Se tiver só log, a gente sabe que é base 10, e se tiver o ln, a gente vai ter a base E. Depois que a gente fez isso, a gente vai jogar aqui nessa fórmula. Então, a derivada de f vai ser igual. Observem que eu deixei um espaço aqui que é a fração, que é esse U' dividido por U, e mantive o log na base 2 de E. A única coisa que eu mudei foi esse A, que a gente sabe que é 2. Agora, nesse denominador, a gente vai botar o próprio U. Então, 2x mais 4. No numerador, a gente tem que derivar essa função U. Então, a derivada de 2x é 2 e a derivada de 4, que é 0. E aqui a gente já fez a derivada. O que a gente vai fazer agora é só fazer um ajuste, deixar um pouco mais apresentável essa derivação. Então, por exemplo, eu posso multiplicar o 2 vezes o log na base 2 de E, e vou ter essa forma de escrever a nossa derivada. E eu posso observar que tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 2, então a gente pode cancelar. Dividir tudo por 2. Então, a parte de cima a gente divide por 2, acaba cancelando esse 2 e sobra apenas o logaritmo. No de baixo, a gente precisa cancelar tanto no primeiro elemento quanto no segundo elemento dessa soma. Então, no primeiro cancela, o 2 some, fica apenas o x. Aqui no 4, a gente divide 4 por 2, que vira 2. E essa é a derivada da nossa função ali no item 16, na sua forma mais simplificada. Mas qualquer uma dessas etapas também é uma derivada dessa função logaritmo na base 2 de 2x mais 4. O exercício 18, a gente tem um ln, e aqui a gente precisa ajustar a escrita dessa função que está ali dentro do ln de uma forma mais fácil para a gente derivar. Se a gente deixar assim, a gente vai ter que usar a regra do quociente, e ela é um pouquinho mais trabalhosa de a gente fazer. Mas se a gente perceber que não tem nada de soma nesses numeradores e nesses denominadores dessas frações, a gente pode usar as propriedades de potenciação e reescrever essas duas frações como um x na menos 1, porque aqui tem expoente 1. Então, o x vai lá para o numerador com o sinal no expoente trocado, então era 1, virou menos 1. E da mesma forma aqui com o x na 2, ele vai como um x na menos 2. E agora sim fica mais fácil de a gente derivar. Então, quais são os elementos? A gente precisa do A e do U. O U é o que está aqui dentro do parênteses. O A, como a gente tem um ln, o A é o E de Euler. Então, sempre que tiver ln, a base desse logaritmo é o E. E para a gente derivar, então, a gente monta a fórmula. De novo, eu mantive aqui a fração que a gente vai construir, o logaritmo, troquei o A por E, e agora eu vou montar aqui a nossa fração. O denominador vai ser a mesma coisa do que está aqui dentro, e no numerador a gente precisa derivar isso. Então, a derivada de x na menos 1
é menos 1 vezes x na menos 2, porque diminui, né? Menos 1 fica menos 2. E do x na menos 2, o menos 2 vem para frente, vai ficar x na menos 3, né? Menos 2 menos 1 fica menos 3. E aqui a gente tem algumas propriedades que precisam ser utilizadas. A primeira delas é que logaritmo na base e é o ln e logaritmo na base e de e é 1. Então, esse termo aqui vai sumir e a gente vai ficar só com essa fração aqui. Porém, essa fração tem potências de x com expoente negativo e a gente pode fazer o processo inverso, né? Como aqui eu passei para negativo, eu posso voltar para essa como fração de novo. Então, o x na menos 2 vai ficar 1 sobre x na 2, menos o x na menos 3 vai como x ao cubo, só que lá para o denominador. E esse x na menos 1 mais x na menos 2 é exatamente igual ao que está aqui dentro do parênteses. Então, ficou dessa forma. E eu posso parar aqui, eu já terminei a derivada dessa função, mas é sempre bom dar uma ajustada, uma simplificada. Então, nesse caso, como é que a gente pode simplificar? A gente percebe que o mínimo entre x² e x ao cubo é a maior potência, então é o x ao cubo. X ao cubo dividido por x² é x vezes 1, ficou o x, só que tinha um sinal de menos, então eu mantive esse sinal de menos. X ao cubo dividido por x ao cubo é 1, vezes o 2 fica apenas o 2. Também negativo, porque tem um sinal de menos aqui na frente. E aqui eu transformo esse também da mesma forma. Pego a maior potência do x, que é o x² dividido por x sobra apenas x, vezes 1, que é x dividido por x² é 1, vezes 1, 1. E aí, a gente tem uma divisão de duas frações. Para a gente resolver, a gente mantém a primeira fração e inverte a segunda. Então, eu troquei, né? Botei o x² para cima e o x mais 1 para baixo. E aqui a gente pode simplificar esse x² com esse x ao cubo. Só que aqui não vai sumir tudo. Aqui vai ficar um x ainda. Então, vai ficar menos x mais 2, que é a única coisa que sobrou aqui em cima. Aqui é como se ficasse 1, mas multiplicar por 1, que é o elemento neutro da multiplicação, não vai interferir nesse resultado, então mantém ele. E embaixo aqui sobra um x vezes esse x mais 1. E aqui a gente precisa colocar esse x mais 1 entre parênteses, porque a gente tem que multiplicar esse x por todos os termos aqui dessa soma. E finalizamos assim a resolução desses dois exercícios sobre derivadas que envolvem logaritmo. E sempre que a gente for fazer uma derivada de composição, a gente tem que olhar bem certo qual que é a regra de derivação que a gente vai utilizar e tirar as componentes que a gente precisa. Nesse caso, a gente precisava identificar quem que era a base do logaritmo e quem que era a função u para a gente construir a derivada dessas duas funções. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como funciona derivadas com logaritmos compostas com outras funções. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.